Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na noite de hoje, deste livro, todos já sabem, A Vida e Atos dos Apóstolos, escrito pelo patrono desta casa, Karl Schutter. Então hoje nós vamos iniciar o nosso estudo com o capítulo A Eleição de um Apóstolo em Jerusalém. Eu vou ler então o Evangelho contido, os ensinamentos contidos em Atos, capítulo 1, versículos 12 a 26. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que está perto de Jerusalém, na distância da jornada de um sábado. Como se vê, naquela época se media a distância pelo tempo que se gastava andando durante um dia, de um sábado. E quando entraram, subiram ao cenáculo, onde assistiam Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naquele dia, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Estava ali reunida uma multidão de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque era ele contado entre nós e tomou parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da sua iniquidade, e precipitando-se de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aqueldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro Salmos: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, também chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido para tomar parte deste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou para ir ao seu próprio lugar. E a respeito deles, deitaram sortes, e caiu a sorte sobre Matias, e foi ele contado com os 11 apóstolos. Atos, capítulo 1, versículos 12 a 26. Então lembremos-nos que tudo era escrito em forma de parábola, ou seja, utilizava-se os fatos, os acontecimentos do dia a dia, da época, para se relatar as coisas do mundo espiritual. Então vejamos o que Karl vai esclarecer a respeito deste texto. Diz ele: os apóstolos não são eleitos, mas sim escolhidos, e a sua escolha não pode deixar de ser feita sem o assentimento, o consentimento dos espíritos
encarregados da espiritualização da humanidade. Não tem eleito, foram escolhidos. A quem muito for dado, deste muito será exigido. E continua Caibar. Assim compreenderam aqueles que foram chamados por Jesus para a alta investidura de transmitir as novas da salvação às pessoas. Neste capítulo se verifica então que, obedientes às ordens do Divino Mestre, eles permaneceram em Jerusalém, onde perseveraram unanimemente em oração, e juntamente a eles as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Cristo e mais pessoas que constituíam uma multidão de cerca de 120 pessoas. Então este trecho dos Atos é digno de recordação, porque vamos verificar que não foram só os 12 apóstolos que receberam o Espírito em Pentecostes, mas sim todos os que lá estavam. Como nós já vimos em outros encontros, as línguas de fogo que se manifestaram em Pentecostes. O que foi que ali apareceu? Foram partes dos espíritos responsáveis por isso que se materializaram. E para aquelas pessoas, para elas pareceram línguas de fogo. Porque não haveria naquele momento, digamos, ectoplasma suficiente para a materialização completa de todos os espíritos que lá estavam. Então apareceram, como o próprio Caibar comenta no seu livro, no outro livro, eram partes dos espíritos que ali se materializaram. E para as pessoas, puxa, línguas de fogo. Então voltemos ao nosso texto. Havia falta de um membro entre os principais apóstolos, pois estavam lá só 11, quando deveriam ser 12. Ou seja, os representantes das 12 tribos de Israel, que continuariam a se esforçar para o estabelecimento do reinado de Deus na terra. Então Pedro, fazendo referência a Judas, que havia falido em sua tarefa, pelo que deliberou suicidar-se, lembrando que esse fato dava cumprimento a uma profecia muito remota, narrada no livro dos Salmos. Então ele propôs a escolha de um dos presentes para preencher aquele lugar ocupado anteriormente por Judas. Mas era preciso que o escolhido tivesse acompanhado a Jesus, desde o tempo do seu batismo até a ascensão. Foram então encontrados 2 dos companheiros que ali estavam, que se achavam naquelas condições. José Barsabás, também cognominado o Justo, e Matias. Eles fizeram então uma súplica ao Senhor para que o escolhido fosse o substituído. E tiraram a sorte, como comumente nós falamos e fazemos hoje. Recaiu então a escolha sobre Matias, ficando assim completo o número dos apóstolos maiores, ou seja, dos 12 apóstolos. Dizemos apóstolos maiores porque julgamos que os demais que ali se achavam não deixavam também de ser apóstolos, como se vai ver ao tratarmos da explosão de Pentecostes. Faz-se interessante insistir mais de uma vez sobre o número de pessoas que se achavam em constante oração no cenáculo, calculado em 120 pessoas. Estando este capítulo em íntima relação com o que se segue, que é a manifestação de Pentecostes, é preciso que, quando nós formos estudar o Evangelho, nós retenhamos esta informação para bem compreender o relato de Lucas, de que nós vamos nos ocupar em seguida, que é o dia de Pentecostes,
a difusão do mundo espiritual para a terra. Então, antes de entrarmos aqui no dia de Pentecostes, que vai complementar isto, veja bem, quando o nosso querido Caibar faz referência às palavras de Pedro, de que Judas faliu na sua tarefa, eu tomo a liberdade e pergunto a todos nós, e me incluo nesta pergunta: será que nós nunca falimos nas nossas tarefas perante o Cristo? Será que nós já viemos para cá e somos tão capazes de apontar o dedo e falar: Judas, você é o traidor? Será? Eu acredito que não. Porque se nós realmente estivéssemos numa posição mais elevada, creiam todos, não estaríamos mais no planeta Terra. Se aqui estamos, e no momento ímpar da Terra, em que ela está mudando de provas e expiações para regeneração, é porque o nosso passado foi tenebroso, creio. Escabroso, como o próprio Chico costumava falar. Então nós não podemos falar: o Judas é um traidor. Será que nós não fizemos coisas piores? Então é bom a gente baixar o facho, pôr a bola no chão, como se diz hoje em dia. Porque nós não somos tão elevados a ponto de dizer algo nesse sentido. Alguma pergunta, algum comentário? Mas aí eu penso que o mundo hoje, de cada 100 habitantes, 90 é um Judas Cariote. Complicadíssimo, viu, meus amigos? A vivência hoje. Confiar no ser humano. E o ser humano está dando mostras, cada vez, como eu disse, vou repetir mais uma vez, de que ele está só vislumbrando o mundo material, apegado excessivamente. Como todos puderam ver, neste domingo saiu no jornal Estado de São Paulo, nós temos até agora o Pitangui do Senhor, que é um amigo aí, vamos dizer que um amigo, um irmão nosso perante Deus, que diz que consegue fazer cirurgia de emagrecimento instantâneo. E dura que as pessoas acreditam. Aí, Jornal do Estado de São Paulo desse domingo. Infelizmente, meus amigos, brincando com coisa séria. Como se os espíritos estivessem à nossa disposição para esses joguetes e essas brincadeiras. Não é bem assim, não. Mas ele se declara espírita? Não. Simplesmente é uma pessoa que diz que consegue fazer isso. Um pastor aí de uma determinada igreja. Então, vamos fazer o quê? Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não podemos acusar. Ele está aí. Tem gente que vai, acredita nisso. Ao invés de buscar o que foi dito claramente na doutrina espírita. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Ele procura o caminho mais fácil, materialidade. Então, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então vamos ao capítulo seguinte, em que nós vamos falar o dia de Pentecostes, a difusão do Espírito. E quem vai nos trazer esta informação é o que está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós acabamos de ver. Estavam todos lá no cenário. Os apóstolos escolheram Matias e tinha lá cerca de 120 pessoas. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram para repousar sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Parênteses aqui, esse fenômeno é normal para a doutrina espírita, chama-se tecnicamente de xenoglossia, em que o Espírito se manifesta numa língua diferente daquela que habitual e costumeiramente o médium utiliza. E habitavam em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas as nações embaixo do céu. E quando se ouviu esse ruído, ajuntou-se ali a multidão e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e estavam atônitos e maravilhavam-se, perguntando: não são galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na língua do nosso nascimento, tanto os povos, os partos, como os medas, os elamitas e os que habitavam e que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfília, o Egito e as partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiros romanos, sendo uns judeus e outros prosélitos, quer dizer, novos crentes. Também os cretenses e árabes, cada um ouvia na sua língua. E eles perguntam: como é que ouvimos falar em nossas línguas as grandezas de Deus? E ficaram todos atônitos e perplexos e perguntavam uns aos outros: o que quer dizer isto? Como sempre, o ser humano não deixa de dar a espetadinha, como hoje lá atrás, diziam, concluindo o ato. Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. O que é mosto, né? Embriagados, estão todos no pileque. É mole, gente. Vocês percebem que nós não mudamos? Aquilo que a gente não entende, por facilidade a gente cai fora para não ter responsabilidade de entender aquilo. Ah, isso é louco, ele está bêbado, ele está fora de controle. Isso aqui foi naquela época. Hoje é a mesma coisa, ou é diferente? Então a explicação, entra agora o nosso querido Caibar dizendo o seguinte: a explicação já foi dada em uma obra anterior, Parábolas e Ensinos de Jesus, e que ele recomenda, para quem quiser se aprofundar, a atenção dos leitores. Mas vamos limitar a nossa exposição aos interessantes fenômenos de xenoglossia, ou seja, que eu falei há pouco, a faculdade de falar ou escrever em uma língua estranha, desconhecida do médium, no momento em que ele está no transe mediúnico. Este fenômeno está muito bem caracterizado por Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, com o título Diversidade de Línguas. Essa faculdade mediúnica vem de tempos imemoriais. Basta buscarmos até o Velho Testamento. Isto aconteceu diversas vezes. Parece que nos tempos de Paulo era bem avultado o número de indivíduos que gozavam deste dom e naturalmente se engrandeciam, se jactavam, julgando que bastava-lhes possuí-los para serem considerados do reino dos céus. Eu pergunto antes de continuar: e hoje, os nossos amigos, nossos queridos irmãos que são médiuns, ou nós que militamos numa casa espírita, será que de repente nós não temos essa pretensão também? Ah, eu sou espírita, eu sou médium, quando eu desencarnar já vai estar lá o tapete vermelho, a banda de música vai me receber? Será que não passa isso também na nossa mente? Será que não? Se pensamos assim, mudemos a forma de pensar. Porque, como eu disse há pouco, a quem muito for dado, deste muito mais será exigido.
E continua o nosso Caibar. Foi provavelmente o que levou o apóstolo a dizer no capítulo 13º da primeira epístola aos Coríntios: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, tenho me tornado como bronze que soa ou como sino que tine. Então o dom das línguas não tem absolutamente o caráter sobrenatural que as igrejas de Roma e protestante lhe querem dar, atribuindo-a a milagre peculiar exclusivamente dado aos apóstolos pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Essas manifestações foram inúmeras na época do cristianismo nascente, e delas participaram homens, mulheres, homens livres e servos, como se irá verificar na comunicação do estudo dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver no transcorrer desse estudo que este fenômeno de xenoglosia, ou seja, como nós dissemos, se comunicar em outras línguas, é muito comum. Vai ter muito aqui para nós aprendermos. A mediunidade poliglota na fase espírita, desde o seu início, se salienta de um modo admirável nos relatos dos sábios e investigadores. Para não multiplicar citações, limitamo-nos a lembrar do caso da filha do juiz Edmonds, de New York. John W. Edmonds, primeiro juiz do Tribunal Supremo de Nova York, foi um habilíssimo magistrado, homem muito benquisto pela sua honorabilidade. Isso aqui Caibar está escrevendo em 1933. Então esse fato ocorreu naquela época, lembremos-nos disso. Caibar escreveu enquanto estava encarnado. Ocupou nos últimos tempos mais elevados cargos judiciais, com talento, perspicácia e valor. Referindo-se aos trabalhos do juiz Edmonds, o grande sábio Alfred Russel Wallace escreveu: os trabalhos do juiz Edmonds são provas convincentes de fatos resultantes das experiências desse juiz. Sua própria filha tornou-se médium e pôs-se a falar línguas estrangeiras que lhe eram totalmente desconhecidas. Ele, Edmonds, exprime-se do seguinte modo sobre esse assunto, palavras dele: ela não sabia outro idioma a não ser o seu idioma nato, salvo um ligeiro conhecimento de francês aprendido na escola. Não obstante isso, tem conversado frequentemente em 9 ou 12 idiomas diferentes, muitas vezes durante 1 hora, com segurança e a facilidade de uma pessoa falando em sua própria língua. Não é raro que estrangeiros se entretenham por seu intermédio com seus amigos espirituais e em seu próprio idioma. Cumpre-nos dizer como se passou tal fato em uma das circunstâncias. Então ele vai relatar um dos casos. Diz ele: uma noite em que 12 ou 14 pessoas se achavam em meu pequeno salão, o senhor E.D. Green, um artista desta cidade, ali chegou em companhia de um cavalheiro que se apresentou como sendo Evangelides, natural da Grécia. Evangelides é o nome dele. Pouco depois, um espírito falou-lhe em língua inglesa por intermédio de Laura. E tantas coisas lhe disse que ele reconheceu estar, por seu intermédio, em relação com um amigo que falecera em sua casa alguns anos antes, mas de que ninguém tinha ouvido falar. Nessa ocasião, por intermédio de Laura, o Espírito disse algumas palavras e pronunciou diversas máximas em grego, até que, enfim, o Sr. E perguntou se ele poderia ser compreendido quando falasse em grego. O resto da conversação
transcorreu durante mais de 1 hora da parte do Senhor e inteiramente em grego. Laura também falava em grego e algumas vezes em inglês. Em certos momentos, Laura não compreendia a ideia sobre a qual ela ou o Senhor Evangelides falavam, mas em outras ocasiões a compreendia, posto que falava em grego e ela própria se servisse de termos gregos. Então vejam só, meus amigos, que coisa fantástica. Continua o Carvalho, estou fazendo uma pausa. Milagre? Não, não tem milagre. Por que Dona Laura aqui na história falava em outros idiomas? Porque ela já viveu em outras vidas nesses países onde se falava este idioma. Isso estava no seu inconsciente. Os espíritos vão lá, buscam o que tem no inconsciente e nós conseguimos falar. Mas se o espírito não tivesse nenhuma experiência naquele idioma, ele conseguiria falar? Muito devagar. Ou seja, como é que nós hoje, conscientemente, vamos falar alguma coisa em russo, não sendo russo, nem conhecendo o russo? Nós vamos ter que ver sílaba por sílaba e vamos repetindo. Assim seria o diálogo, impossível. E ela não falava normalmente como eu falo com os senhores agora, mas em 8 a 12 idiomas. Por quê? Porque ela já teve experiências em outras vidas. Senão, não seria possível. Não existe milagre. E continua o juiz Edmonds. Vários outros casos são conhecidos. Desculpe, não é o Edmond que continua, agora é Caibar. Vários outros casos são conhecidos e está averiguado que essa jovem tem falado as línguas espanhola, francesa, grega, italiana, portuguesa, latina, húngara, hindu, assim como em outras que eram desconhecidas das pessoas ali presentes. Esses idiomas eram falados em nome de pessoas falecidas, que conversavam com seus parentes e conhecidos presentes. Vejam só que maravilha. Ultimamente, diz agora o Caibar, 1933, nós estamos falando, as revistas psíquicas e espíritas têm noticiado muitos casos de xenoglossia, observados por pessoas de responsabilidade moral e responsabilidade científica. Foram esses fenômenos que se verificaram no dia de Pentecostes, no cenáculo, e maravilharam povos de todas as partes da Judéia, da Ásia e do Egito. Mas como diz o livro Eclesiastes, o que foi é o que é, e o que é o que há de ser. Ontem como hoje, não faltaram negadores sistemáticos, que sem saber o que pensavam, nem o que diziam, afirmavam que todas aquelas pessoas reunidas no cenáculo, o número de 120 almas, já à hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã, se achavam embriagados. Esse é o Caibar falando. O homem continua a julgar os outros por si, sem pensar nos juízos temerários que externam. Se o homem julgasse pela justiça reta, ficaria compreendendo que aqueles fatos outra coisa não eram que manifestações de espíritos que vieram dar cumprimento às promessas de Jesus. Outro fenômeno muito clássico hoje, que tem sido observado em inúmeras sessões espíritas e tem sido relatado pelos experimentadores, são as luzes, focos de luzes, bolas de luzes, que assinalam a presença dos espíritos, fenômenos verificados no cenáculo e qualificados como umas línguas de fogo. Então, como eu disse, na realidade, não são línguas de fogo que vieram do mundo espiritual e caíram em cada um. Não, meus amigos.
estavam ali os espíritos que vieram dar continuidade às promessas de Jesus. E utilizando o ectoplasma, o fluido vital desses apóstolos, eles materializaram uma parte do seu corpo, para que pudessem perceber a grandiosidade do momento. Isso foi interpretado, está aqui no Atos dos Apóstolos, entre aspas, como que línguas de fogo. Então, na realidade, percebeu-se que tinham ali os espíritos que estavam para auxiliar. Então, nós temos muito que pensar e muito que estudar. Acusar, julgar, jamais. Não podemos. O que falarmos por trás, creiam, alguém está falando também de você. Cristo foi muito claro, com o mesmo rigor que julgardes, serão julgados. Então tomar cuidado, meus amigos. Não é brincadeira. Ah, mas não tem ninguém aqui? Não tem para a nossa visão material. Mas nós, só neste momento, estamos percebendo 1/8 de toda a realidade na qual nós estamos inseridos. Então, está repleto de irmãos aqui dentro. Comentários, perguntas? Pois não. No caso da Laura, o nome espiritual ou anímico? Anímico e espirítico. Os dois. Anímico, porque era dela, ia buscar dentro do que ela tinha. E espirítico, porque ela interpretava e trazia o que o espírito queria dizer. O fenômeno. E Nádia, Pois não. No caso aqui, você falou da Xenoglossia. xenoglossia. No caso, por exemplo, o espírito, para ele desenvolver uma conversação, no caso aí, ele teria que ter vivido, por exemplo, na Grécia, mesmo que ele estava sendo inspirado por um espírito grego. Mesmo que ele estivesse, se ele não tem a experiência, ele iria, imagine você não conhece, vou pegar o exemplo do idioma russo, que eu não conheço nada. Se alguém pedir para que eu repita o que ela está falando, primeiro eu preciso entender. Então eu vou falando uma palavrinha de cada vez, para poder tentar retransmitir alguma coisa. Agora, se eu já tenho isso na minha cabeça, como nós temos o português, o que você fala eu imediatamente capto e já tenho a resposta. Assim aconteceu com esta Laura, filha aqui do juiz Edmond. Então ela já viveu outras existências e tinha isso guardado no seu inconsciente. Então não tinha dificuldade. Mais comentários, mais perguntas a respeito do que lemos? Eu vou só ler agora o Atos dos Apóstolos, que é o seguinte: o discurso de Pedro, que vai falar sobre a profecia de Joel. Isso está em Atos, capítulo 2, versículos 14 a 21. Então eu só vou ler o que está escrito em Atos. E no próximo encontro eu releio e nós vamos fazer os comentários. Mas Pedro, estando em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens da Judéia e todos aqueles que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e prestai ouvidos às minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados, como vós supondes, visto que é ainda a hora terceira do dia, 9 horas da manhã. Mas cumpre-se o que dissera o profeta Joel. E disse o profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também sobre os meus servos e minhas servas
derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue e fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja, vocês estão percebendo que esse livro é uma continuidade. Ele vai falando de uma coisa na sequência da outra. Nós falamos há pouco em Pentecostes, que nós acabamos de ler e discutir, que eles estavam mostos, embriagados. E o Pedro já veio dizer que não está embriagado. Vocês é que não estão prestando atenção. Como disse muito bem a doutora Marlene, a gente só vai abrir a cabeça na hora que vier a pancada. Aí, opa, a coisa é para valer. Por enquanto, faz de conta aqui e vamos levando, não é? Mas não é não, gente. A coisa é muito séria. Nós sabemos que 2057, conforme está no livro Plantão de Respostas, volume 2, Emmanuel deixa muito claro: 2057 estaremos no mundo de regeneração. Então está aí. Mas não vai, de repente, um simples aconteceu e já mudou. Não, já estamos em transição. Desde essa época. As transições estão desde esse momento. Estamos no finalzinho da transição, em que todos estão sendo chamados para dar de si o que tem de bom no coração. E o que é que nós estamos vendo, meus amigos, amigas, internautas? O que é que nós estamos vendo nesse mundo de meu Deus? O que é que nós estamos vendo? Mata-se por nada, roubos, sensatez, honradez, profissionalismo, está desaparecendo. O que era certo tornou-se errado, e o que é errado está certo. Vocês estão percebendo o que nós estamos vivendo? São os últimos momentos da mudança. Procura-se a felicidade, procura-se o bem-estar, mas não se acha, não se acha. Busca-se, pega-se, compra-se, vai-se e nunca chegamos lá. Por quê? Falta Deus no nosso coração, meus amigos. Falta olharmos para o universo, buscarmos o que está aí de exemplo: a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio. Nós não estamos felizes com isso. Nós queremos mais, mais, mais. E não vai chegar. Esse mais só vai ter quando estivermos junto a Deus. Então, muito obrigado a todos. No próximo encontro nós vamos discutir o discurso de Pedro, a profecia de João. Muito obrigado, internautas, e até o próximo encontro.